Está começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Letícia. Eu sou a Mariane. E eu sou a Luciana. Esse é um podcast para a gente refletir sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas com muito respeito ao Evangelho. E, aliás, o de hoje será João capítulo 3. E não se esqueçam de participar do Confessionário, um programa feito por você ouvinte. Para mais informações, acesse as nossas redes sociais. Ok, então vamos à leitura? Então vamos lá. Hoje o Evangelho é de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ok, Mari, Olá, vamos lá para tudo bom? Você pode fazer a contextualização. contextualização para a gente entender um pouquinho desse evangelho? Vamos lá, então, para a gente recordar, né? Então, nós estamos neste momento do Evangelho vivenciando a festa da Santíssima Trindade, né? Então, se formos recordar, né, do programa, do episódio anterior, tinha a questão da manifestação da nossa maturidade de fé. E hoje, então, nós festejamos esse mistério de fé. Nós estamos vivenciando o momento em que Jesus se declara, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. E ele está dizendo a nós, né, o quê? Que Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio filho, né? E por isso continuou. E isso se continua até hoje através do Espírito Santo. Então, Jesus está fazendo uma retomada à obra de criação de Deus neste momento. Então, ele está dando o impulso para nós todos neste momento, né? Porque nós já estamos da perto mesmo do nosso envio, né? Que é o Pentecostes. Então, por isso, este momento agora, Jesus está dizendo que nós teremos como um grande presente o Espírito Santo. Então, ele nos prepara para isso. Então, Deus amou tanto o mundo que ele, Deus Pai, né? Amou tanto o mundo Criador que deu seu próprio Filho, Deus Filho, como em nosso favor, né? Por nos amar tanto e nos garante o Espírito Santo para que continuemos isso, continuemos essa missão que Deus confia a cada um de nós. Então, agora é com cada um de nós mesmo, né? Deus é o grande amor, né? O que significado de Deus é amor. Então, a Santíssima Trindade é a confirmação dessa obra de criação, não só do mundo, mas de todo o sentido de nossa fé. É isso. Então, a gente vai começar a nossa reflexão com a Lu. Então, vamos lá. Minha reflexão, esse evangelho a gente comentou em off, né? É um evangelho curto, mas é um evangelho muito significativo. E a respeito dele, me lembrou uma história que eu ouvi há esses tempos, que foi como existem dois escritores, existiam, né? Eles já faleceram, dois escritores bem conhecidos, que é o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e o Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia. Eles eram muito amigos, né? Eram escritores amigos. E conta a história que Lewis era ateu e que o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ajudou ele a se converter, né? Tanto que a obra depois, né, do Lewis foi muito voltada para o cristianismo, né? Ele se converteu de verdade, assim mesmo, virou uma voz ativa no cristianismo. E conta essa história, eles sempre frequentavam, conversavam, enfim, eram amigos de verdade mesmo, assim, de se estar sempre juntos. E conta que eles, nas cartas, tal, relataram como foi mais ou menos essa conversa, uma das conversas que ajudou a converter o Lewis, né?
E eu vou falar um pouco dos argumentos que o Tolkien usou para convencer Lewis, que eu acho que tem bastante a ver com esse evangelho. O Tolkien diz assim, que os mitos, eles não são mentiras, né? Eles transmitem uma verdade essencial. Os materialistas, que são aquelas pessoas que acreditam que não existe nada sobrenatural, né? Que só existe a matéria, querem fazer a gente acreditar que não existe nada além disso aqui, que a gente tem, nada além da matéria, né? E pro Tolkien, ele dizia assim, que ele acha que eles são os criadores do falso mito, que não dá para acreditar que só existe isso aqui, né? Que ele não consegue visualizar isso. Ele diz que os materialistas são como carcereiros e nós seríamos os prisioneiros. E que os carcereiros não querem que nós pensemos sobre o que tem fora dessa prisão. E que só o fato da gente conseguir imaginar o que teria fora dessa prisão já é um vislumbre que talvez essas coisas possam realmente existir. Só o fato da gente conseguir imaginar algo além pode ser um indício de que ela pode realmente existir. Então ele diz que os mitos são isso, são aquilo que está fora da prisão, que eles nos mostram relances da nossa própria verdade. Né? Nós criamos porque fomos criados. Nós contamos histórias com palavras e Deus conta histórias através da própria história da humanidade. Que aí ele continua, né, dizendo pro Lewis que Jesus Cristo que é o verdadeiro mito. Ele é o mito encarnado. E que Jesus realmente viveu entre nós. E essa história de Jesus serve de fonte para todas as outras histórias que a gente vê praticamente. Todas as histórias existem uma parte de catástrofe, né, que seria, vamos dizer ali, a entrega de Jesus, a paixão de Jesus, e depois tem um final feliz, que é a ressurreição de Jesus, né, e sua ascensão aos céus. E que nenhuma outra história na história da humanidade, nenhum outro conto na história da humanidade tem essa consideração, até pelas pessoas que são céticas, confirmam que é uma verdade. Não que, assim, como a gente já falou em outros episódios, não que todas as pessoas acreditam que Jesus ressuscitou. Mas mesmo as pessoas céticas, mesmo os historiadores, mesmo os materialistas, confirmam que Jesus foi uma pessoa que existiu. Né? E então, para Lewis, é a única história, o único, entre aspas, mito que foi confirmado, porque ele, de fato, Jesus existiu. E isso ninguém pode desfazer essa relação, né, com a verdade. E, por fim, ele fala uma coisa que eu acho que teve muito, muito, muito a ver com essa leitura mesmo do Evangelho, que é a rejeição dessa verdade nos leva à escuridão, mas a aceitação dessa verdade nos leva à luz. Então, seria mais ou menos, é uma reflexão mais do Tolkien do que minha, né, mas como eu gostei bastante, eu achei me reflete bastante do que eu penso também, e como ele com certeza é um escritor muito melhor do que eu posso ser um dia, gostei bastante do que ele da maneira que ele colocou. É isso. Obrigada, Lu. Nossa, principalmente essa questão aí que, né, pega bem o finalzinho da leitura, né? E agora eu queria convidar a Mari para fazer a reflexão dela. É muito bonito mesmo, como tem bastante coisas que se confirmam, né? Dentro de uma mesma palavra. E a minha reflexão hoje também está nessa questão de continuar ou não continuar acreditando naquilo que Jesus veio ao mundo, fez, mostrou e ensinou, né? Então, porque aqui no Evangelho ele vai dizendo, Deus não enviou ao mundo para que Jesus condenasse o mundo, né? Porque tinha essa visão, né, de mundo como uma forma negativa. Bem aquela questão, pessoa mundana, sabe quando usam esse adjetivo, né? Essa questão. Mundo na forma negativa. E, na verdade, neste evangelho, Jesus está querendo mesmo dizer que ele está doando livremente o seu único filho, né? Entregando a cada um de nós de uma forma que nós pudéssemos entender que ele, antes disso tudo, porque assim, ninguém pediu para que ele desse, ele deu de forma livre, ele deu de presente, ele deu porque algo
estava inquietando, né, incomodando Deus no sentido do afastamento do homem de Deus, né, o afastamento dele. Então, nesse momento, Deus ele revela o seu amor, né? Aquela frase muito bonita. Deus nos ama primeiro, não somos nós escolhidos, né? Realmente não somos, mas quem nos ama primeiro é o próprio Deus, né? Isso manifesta o amor de Deus. Ele enviou o seu Filho único ao mundo para que nós pudéssemos ter vida, né? Então não fomos nós que criamos o amor de forma sentimental, não, porque o próprio Deus já é esse amor, né? Em tudo que Ele faz. E aí, outra coisa assim muito forte desse Evangelho é essa questão de que para João, o evangelista, o mundo só se torna mal se nós rejeitamos o dom que Deus lhe apresenta. Que dom? O seu próprio filho. Por isso que daí tem esse questionamento, né? Esse questionamento de se aceita esse dom quem crê, né? E aí é como se Deus realmente estivesse nos perguntando: tá, agora é com você. Você vai continuar sendo fiel a Jesus ou você vai preferir virar as costas a ele, né? É neste sentido mesmo que ele faz esse grande questionamento na hora que ele vai colocando isso, né? Mas para quem o mundo seja salvo por ele, lá, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É mais na questão concreta de continuar sendo fiel a Jesus, né? Na situação concreta em que João se situa, aceitar esse dom de amor que Deus deu para nós, para nos salvar, né? Quem crê em Jesus permanece nele. Então, é isso que constitui a nossa fé. E nós e aí devemos, né, questionar mesmo. Diríamos a ele sim, né? Ou diríamos a ele não? Se for sim, nós não perderemos, mas teremos a vida eterna. Então, essa é a minha reflexão, porque a vida eterna está perto de Jesus, é perto de Deus, é perto do amor. Fora disso, a condenação é o quê? É estar perdido, é estar sem sentido, é estar desencontrado, é estar, né, como largado num buraco negro, vamos dizer assim, ao meu ver, né? Então, é muito lindo, assim, isso que o Evangelho traz para nós nesse dia. É isso. Obrigada, Mari. Ouvindo vocês, eu refleti bastante assim, porque a gente comentou muito nessa questão da Páscoa, de como Jesus, sabendo, né, que ele iria, né, morrer, e ele foi tão, né, por ser Deus, tão, vamos dizer assim, não sei qual a palavra, assertivo, tão, tipo, Disciplinado, sei lá, alguma coisa assim. disciplinado na missão, Compromissado, né? compromissado na sua missão. E hoje eu vejo, aí como a gente falou da Santíssima Trindade, né? É um, mas são três. Então, imagina assim, né? Como para Deus também não foi difícil, né? Dar o seu único filho. E eu lembrei a Luciana falou das histórias, né? Que as histórias se inspiram. E eu lembrei de uma que eu já não comentei aqui, não é minha boa nova, mas ela veio, chama Pachamama, que na verdade é uma história de indígenas da América Central, e aí eles têm que fazer toda semana uma oferenda ao Deus. E aí é a vez das crianças, e eu acho isso muito interessante. Então, tem uma menininha que vai lá e ela tem vamos dizer, a ovelhinha dela, que ela ama muito, e muita dor no coração, ela vai lá e põe a ovelhinha, né? E daí tem o outro menininho, que é amigo dela, que não consegue, sabe? Ele pega uma coisa mais ou menos, assim, não tão de valor para ele e põe. E nesse dia, porque daí eles pegam essas oferendas realmente, né?
para utilizá-las. E nesse dia, como Deus trouxe muita fartura, as oferendas voltam, eles podem ficar com a sua oferenda de volta. Então, eu achei isso muito bonito. E no final, o menino também aprende isso, da confiança, de entregar aquilo que ele ama e confiar em Deus. Então, eu acho que essa história também deve ser inspirada, né? E também tem a ver com esse evangelho. E foi isso que eu refleti, que ele amou tanto que ele deu o seu único filho para que não morra, mas que tenha vida eterna. Então, o que ele dá de volta para a gente é a vida eterna. E agora, nós vamos para aquele momento que dói no corpo, o chamado espinho na carne. Espinho no meu corpo. E eu que vou lançar a pergunta, e o meu espinho na carne, vou lançar para vocês também, porque, na verdade, é uma confusão minha dentro desse evangelho e também questionamento. E eu queria saber a opinião das minhas amigas leigas e também dos ouvintes leigos, o que vocês interpretam nessa parte. Vocês falaram um pouquinho, quando fala ali no final, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E aí eu sempre fico me perguntando, não sei se talvez é a dúvida de vocês, hoje do Tomé. E as pessoas que creem, eu acho que eu fiz uma leitura muito literal, né? As pessoas que creem, mas as atitudes, as ações, as obras não são boas. E as pessoas que não creem e as obras são boas, elas estão condenadas? Elas não estão condenadas? Então, né, pessoas de outra profissão de fé, porque não é todo mundo que é católico, não é todo mundo que acredita em Jesus como nós acreditamos. Mas nem por isso quer dizer que seja uma pessoa má, né? Eu acho que você mesma já falou aí, né? Tem pessoas que falam que creem, mas não seguem o que falam. Tem pessoas que não dizem que não creem, mas seguem exatamente o que Jesus queria. Então, acho que esse crer ali, o evangelho pode ser interpretado nesse sentido, de verdadeiramente fazer aquilo que Jesus faria, agir como Jesus agiria, agir com o amor que Deus gostaria que nós agíssemos, né? Então, eu realmente acredito que isso não depende de profissão de religião. E posso estar errada, assim, mas é uma visão minha mesmo. Eu acredito que pode ter muitos ateus que são muito mais cristãos por dentro do que muitos cristãos. Espero não estar no meio desses aí, mas... Até porque a fé sem obras ela é morta, né? Então, na verdade, o que significa o nosso crer ou não crer é o que está relacionado ao amar, né? Ao amor, porque Deus é amor. Então, assim, realmente, acredito que esse condenado é mais relacionado, assim, ao reconhecimento da presença e existência de Deus, mas mesmo assim de se sentir, porque tem pessoas que acabam num vazio, né? E isso vai para a vida toda. Por quê? Porque não se abriram para entender o significado do porquê ter Deus em nossas vidas, né? Eu acho que o condenado está mais nesse sentido, nessa busca por perguntas existenciais e não encontrar, porque não consegue reconhecer que existe um Deus. Mas, assim, essa questão de religiosidade, né, que é o que a gente chama de, vamos dizer assim, o que nos identifica, isso na eternidade praticamente não existe, né? Nós vamos ser vistos pelas nossas obras de amor mesmo, né? Não, isso não significa que agora a gente vai, né? Então não precisa, né, ter a Igreja Católica, então não precisa de nada disso. Não é essa a questão. A questão, porque senão não teria o porquê de Deus fundar a igreja, né? Não dar continuidade a isso. Mas é que no sentido de condenar ou não condenar, na verdade Deus está dizendo que o critério da condenação é o amor, voltar-se ao amor. Quem que é o amor? O próprio Deus. Então eu penso mais nesse sentido mesmo. Sim, acho que elucidou um pouco, porque eu acho que é uma questão que sempre vem, né? Assim, principalmente para gente que participa da igreja, né? E outra coisa que eu pensei também é que
usa o termo, né, Deus, mas existem outras pessoas que podem usar força maior, universo, que, para mim, não sei para vocês, eu acredito que são sinônimos. Existem sinônimos, porque elas reconhecem, como você falou agora, Mari, elas reconhecem, e como o Luciano também fez na reflexão, né, que existe algo além disso e algo maior do que nós. E respeita isso, né? E Também. respeita isso, exatamente. Tenho respeito por isso. Gostei. E agora nós vamos para aquele momento revigorante em nossas vidas, o chamado momento. E a gente começa com quem me ajudou a refletir aqui por último, meu espinho na carne, Mari. Vamos lá! E o meu momento glória não poderia ser nem mais nem menos do que aquele sentimento de alívio, né? De tranquilidade, de tipo, ufa, por essa, né? Tô passando um pouquinho, né? Pelo menos por essa eu tô passando. De fato, Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, ufa! Glória! Glória. Então, tipo assim, obrigada a Deus. Então, Jesus não veio para condenar, né? Para colocar lá, né? Sabe, gente, nesse momento me vem aquela música. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu fico pensando, Jesus amado, se tu me sondas, Jesus amado. Imagina 24 horas por dia, ele me sondando. Mas daí vem esse evangelho, esse versículo em especial, para dizer, de fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo. Obrigada, Deus. Então esse é o momento glória, super glória, né? Ele veio para nos ensinar, retomar, né? Retomar as nossas obras, como diz lá em Apocalipse, né? Que é o primeiro amor, né? Porque é bem essa questão. Deus está preocupado com o quê? Ele não está preocupado no sentido de tipo, você precisa ir lá corrigir o que você fez de errado. Ele se preocupa com isso? Ele está mais preocupado com o que esse errado causou em mim. O que isso me modificou de forma negativa. Então, é bem mesmo aquela situação de sempre. Deus, ele está preocupado com o pecador, né? Ele está atento, ele foca, né, todas as suas energias, vamos dizer assim, né, na intenção de nos educar. Sim, com certeza. Jesus veio para nos ensinar o caminho. Ele não está preso aos nossos erros, aos nossos pecados, ao mundo negativo da forma da palavra, né, mundano, das coisas que nos levam, né, das nossas fraquezas, porque ele já nos criou humanos sabendo disso, né? Mas o que? Ele veio para nos salvar, né? Para que o mundo seja salvo por ele. Então, minha gente, enquanto tiver Jesus em nossas vidas, nós temos esperança. Esperança de que nós podemos ser melhores, nós podemos sempre retomar, nós podemos sempre buscar a Ele, que Ele vai estar sempre a nos acolher, a nos receber e a nos salvar, a nos perdoar e assim vai. É glória. Nossa, olha, realmente Deus te usou de instrumento para, é como se Ele tivesse falado isso para mim agora, sabe? Porque parece que eu me enchi de glória também, sabe? Com as suas palavras. Ai, que maravilha, que bom. Porque é isso que a gente precisa, né? Nós estamos precisando esses dias. É mensagem de otimismo, de esperança, né? Então, agora a gente vai para aquele momentinho que é uma dica de algum filme, uma música ou alguma coisa aleatória que não precisa necessariamente ser sobre esse evangelho, que é a nossa boa nova da semana. Prepara! E quem vai falar para ela, gente, é a Lu. Esta boa nova é um combo de boa nova, na verdade. Tem a ver com a reflexão que eu fiz, que é trazer o Lewis para a nossa vida, que é as Crônicas de Nárnia. Muitas pessoas já conhecem. Eu convido vocês a rever a obra. Na verdade, assim, gostaria que vocês lessem o livro, mas é um tolete, então eu sei que muita gente não vai querer, ou enfim, não vai dar tempo na vida, não sei, né? É um livro grande.
Mas se você não tem o tempo de ler o livro, eu sugiro então você entrar na Netflix e ver lá o primeiro filme da série, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Apesar de que o meu favorito dos filmes é o terceiro, que chama A Viagem do Peregrino da Alvorada, mas infelizmente esse não tem no Netflix. O que tem no Netflix são os 2 primeiros filmes. Mas convido vocês a reverem este filme, se vocês já viram, com este olhar de tentar vislumbrar dentro de uma história fantasiosa relances da verdade que Jesus traz. Dessa história ela é bem alegórica assim, em relação à Bíblia, então assim, ela tem muitos relances. Eu acredito assim, para quem for ver ou rever, vai perceber que realmente tem muitas coisas que a gente pode tirar que estão na Bíblia. E acho bem Arrasou. interessante a maneira como ela é colocada, assim, de crianças podem entender algumas coisas, a gente adulto que às vezes não entendeu muita coisa do que está escrito lá, consegue atender por meio dessa alegoria. Acho muito legal. Por isso fica a minha dica, é esta. Ai, e vejam Nárnia e entendam as entrelinhas, que é sensacional mesmo. Muito bonito. Então, gente, e é muito bom. Eu adoro esses livros que viram filmes, no meu comentário. Porque eu também, às vezes, não tenho tanta paciência de ler. Mas esse eu li um só, mas vi os filmes, e realmente, assim, é muito, muito legal de ver. É muito bonito. Além de tudo, é bonito os filmes. E vocês podem ver com a família toda em casa. Ok. Bom, a gente tá chegando no fim do Leiga. Quem tá triste. A gente espera que vocês tenham gostado. Vocês devem ter notado que a gente mudou algumas coisinhas. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, e especialmente a sua partilha da palavra, a gente tem um canal de contato, quer dizer, um não, mais de um. E a Lu vai falar para a gente quais são eles. É isso aí, nós temos nosso e-mail, que é o leigapartilha@gmail.com. Nós temos as nossas redes sociais, que é lá no Facebook, você coloca lá Leiga Partilha, estamos lá, e no Instagram, que é @leigapartilha. E lembrando, participem do confessionário. Entrem lá nas redes sociais e participem do confessionário. Legal. E também, Mari, e aí onde que a gente pode ouvir os episódios? Isso. Os episódios estão sempre disponíveis, né, no Anchor, no YouTube, no Spotify. Então, assim, plataformas legais assim para compartilhar e também para ouvir, para maratonar, para ver retomar um episódio que não terminou. Então aproveita lá, escuta lá nas plataformas do Anchor, YouTube, Spotify e tem também o Google Podcast. Então, muito obrigada, ouvinte, por mais esse episódio que vocês estão conosco. Então, vamos nos despedir em 3, 2, 1. Tchau! É igualzinho do Teletubbies o nosso tchau. Agora que eu consegui fazer a referência. Ai, gente, mas tem como fazer uma forma adulta de dar tchau? Assim, não tem muito, não né? tem. Cruze. Não tem como. Não tem. Não tem como falar tchau, adeus a todos. Como que é? Que o sol bata onde, como que é, a sua porta, sabe, do Eu, Patroa e as Crianças. Bom, de fato eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, e não volte mais aqui, hasta la vista, baby, esse café do céu.